A realidade supera a ficção. Cometi um homicídio aos 15 anos. Não consegui me controlar 6, 7 vezes e infelizmente ele se machucou. Eu plantei umas luvas durante o passeio, uma amizade de prisão que quase tirou minha vida. Isso será uma tentativa de assassinato. Como você viu, um tiro na cabeça, outro no concreto e uma bala junto à coluna vertebral. O médico que me operou se aposentou e disse que nunca viu isso, que eu estava clinicamente morto. Um dia minha mãe disse: "Não queremos mais suas armas de fogo e escudo em casa." Da próxima vez que achar uma arma, entrego à polícia. Não acreditava nisso, mas minha mãe, que tomou coragem, achou uma calibre 12 comigo e me superou. Um dia ela fará isso de novo. Vão me enviar uma foto digital dizendo: "Ouça, você vai levar um tiro na cabeça se não me encontrar na Líbia e nunca mais verá seu filho, como estava escrito nas exigências do sequestro dele." Hoje eu... 15 anos por homicídio doloso. Depois ele levou 4 tiros. Ele se envolveu com o tráfico de drogas. Ele é de Dreux, na região parisiense. E hoje ele luta para recuperar seu filho que está nas mãos de islamistas próximos ao Daesh. Bom dia, Zinedine. Para resgatar seu filho nas mãos de islamistas ligados ao Daesh. Bom dia, Zinedine. Bom dia, Jérôme Pierrat. A história que contaremos começa onde? De onde você é? Eu sou de Dreux, na periferia oeste mais afastada de Paris. Eu cresci lá e nasci lá. E minha vida foi traçada lá. No começo, como era o ambiente familiar? Como foi o início dessa vida? Era a primeira infância. Eu cresci em uma casa colada a Dreux com meus pais proletários. Mamãe era auxiliar de enfermagem, papai era operário. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos e depois disso conheci o bairro. Mas minhas primeiras lembranças de vida em Dreux, na França, são da casinha campestre, não muito longe do centro da cidade e do hospital. E através de várias mudanças e com várias mudanças a coisa vai escalando até chegar, digamos, ao bairro dos Bates. É um bairro onde temos vizinhos franceses repatriados do norte da África, senegaleses, malianos, marroquinos ou franceses de origem. E tudo corre super bem. Multicultural. Então o bairro dos Bates? Fica em Dreux, né? O bairro dos Bates fica em Dreux, Com quantos anos você chegou lá? Eu tinha 3 anos e com meus irmãos a gente morava num apartamento bem grande de 4 cômodos, talvez até 5. Vai correr tudo bem. É um bairro realmente popular onde se vive bem. Ao brincar nos parquinhos e no tanque de areia, percebemos que há muitos dependentes químicos, mostrando que a droga está em vários lugares. Mas vamos dizer, vai se tornar, no meio que você estuda em Dreux, um dos grandes bairros de importadores de maconha. Isso também vai influenciar no caminho depois. Isso foi em que ano, então? Já que você tinha 3 anos, em que ano foi quando você chegou nas Bates? Foi nos anos 90 e eu vou fazer o ensino fundamental lá, vou conhecer meus amigos de infância lá. Tem Basilis, Mamadous, Karins, estamos todos juntos. E realmente uma verdadeira convivência. Não aquela convivência que alguns políticos pregam, mas que eles mesmos não vivem, e sim a verdadeira convivência do povo. A gente se muda para Vernouillet, que é vizinha de Dreux, uma casinha campestre perto do centro da cidade, na rua Saint-Dupuis. E eu estou na escola, então, perto de um bairro onde eles não gostam muito da gente. Vou ser o patinho feio que chega na 6ª série, vindo do bairro do outro lado da cidade. Porque no bairro onde você chega, como mesmo se chama os... Les Vauvettes. Les Vauvettes. Então há uma rivalidade entre os dois bairros? Há uma rivalidade, tem umas rixas de caras mais velhos na balada que não fazem sentido nenhum, mas que acabam influenciando até os mais novos a entrarem nessa rivalidade. Então basicamente são guerreiros de bairro. Guerreiros de bairro que acabam indo longe demais nisso muito cedo, infelizmente. Então conte pra gente, infelizmente sim. Porque, bem, eu na 6ª, 5ª, 4ª, 3ª série, eu era apaixonado. Aliás, é um ponto em comum que eu vi que você compartilha, que é a história. O que levanta a minha média é história e francês. E eu sou apaixonado principalmente pelo período de 39 a 45. Eu nem sei ainda que meu avô foi até Monte Cassino com a grande tropa lá na Itália, porque eu só vou descobrir isso quando eu me instalar na Argélia e for buscar minha história na fase em que vamos falar de expatriação. E aí o que acontece é que, bem, no começo são pequenas trotes, no início é de boa, é brincadeira, mas depois começam a te bater 2, 3 juntos e depois você fica em posição fetal porque tem 5, 6, 8 caras vindo te bater. E no final você luta, você tenta se defender um pouco, mas é chato, é pesado. Na vida de uma criança isso pesa, porque você é uma criança. Porque com quantos anos você chegou aos... Vauvettes.
Eu tinha 10 ou 11 anos. O centro do bairro deles era complicado, bem no meio. Mesmo assim, eu ia porque era teimoso. Às vezes dava certo, outras não. É aí que as coisas vão mudar. É que meus pais vão sair de férias. E eu não vou mais ficar na Normandia, perto do Cidre, do lado de Lisieux. Vou ficar com a minha irmã mais velha. E vamos dizer que eu vou começar. Primeira porção de haxixe, primeira vez fumando e primeira vez em uma balada. Eu me sinto punido. Eu tenho um pequeno. Vamos falar francês. Eu tenho um pequeno sentimento de abandono. Sim, porque seus pais vão embora. Vão sair de férias e não tem mais vaga. E como meus boletins não são os melhores da família, dos irmãos, Você é deixado para trás. sou deixado para trás e meu ego sente o golpe. Vamos. Vamos conversar. E então você vai para casa da sua irmã mais velha em Lisieux? Vou para a casa da minha irmã mais velha e não comecei a vender porções de haxixe na porta de casa. Onde meu irmão mais velho teria me batido e minha mãe falado: "O que você está fazendo?" Comecei na Normandia, bem profunda e exótica. É verão, eu pego meus 100 gramas, começo a... É, isso aí. Como você conhece esses caras, já que não é de lá? Você chega em Lisieux, na casa da irmã mais velha. Não, eu chego em Lisieux. Você não vai atrás dos caras do bairro. Eu faço uma, eu nunca faço plano. Eu penso, minha família, eles vão para Argélia, eles vão pagar caro ida e volta. Meu Air Max e o agasalho Lacoste na volta às aulas talvez sejam complicados. Indre realmente rola meio que uma orgia de cannabis. Você já viu isso em reportagens ou outros lugares? E tem um amigo meu que me disse, lá é só cidra e baseado. E pega um pouco de baseado, né? Ao invés de fazer 600, 500 euros na placa, você pode até cortar, até chegar a 1.000 euros talvez. Sim, um amigo de Dreux te passa a placa e você vende em Lisieux. Pronto. É assim que começa. O primeiro baseado bem acompanhado de garotas, moleques, uns caras que curtem um beck, uns motoqueiros da região. E eu sou convidado para entrar na boatezinha. Só que eu tenho 15 anos na real, o segurança pega a minha identidade e nem deixa o moleque entrar. Eu tô de chapéu de palha. E como eu tenho o melhor baseado, bem fresco, dos amigos do Rive, do Drouet. Bom, vamos dizer que eu tenho um pouco de grana para, tipo, até pagar um uísque para quem eu quiser e me vestir bem e sair para beber alguma coisa. Se chamava Insônia na época. Ficava na estrada de Deauville. E primeiro baseado, primeira relação carnal, primeiro tudo. E infelizmente a gente não sabe que através disso, bem, depois isso vai para outros caminhos, isso vai para uma violência que... Então... A gente está em que ano agora? É verão de 2002, eu me lembro, 2002. É 2002. Primeira vez fumando, primeira relação, primeira vez. E bem? A gente socializa vendendo maconha. A gente socializa, tem o dono da boate que sabe que você tem o melhor baseado, da melhor qualidade, tem as menininhas de 18, 19 anos. Para mim são as coroas, as mulheres que me fazem entrar na boate. E eu realmente curto. Eu falo, mas vai sozinho para Argélia 400 vezes. Prefiro 1000 vezes a Normandia. Eu tô feliz. Às vezes ele me leva para Deauville, a gente vai pro cassino, come uma pizza, a gente ri entre a gente. Já tem uma amiga, que trabalha no Hotel Barrière em umas coisas que eu nem entendo, nunca vi isso. Eu sou de Dreux, das quebradas de Dreux. Com certeza, durante meus primeiros 3 anos eu morava numa casinha pequena, mas depois eu vou conhecer porque eu morei no Bat, no Lièvre d'Or, um bairro que nem existe mais por causa bem do perigo do lugar. E depois eu morei no Bergeronette, no bairro bem aquele que você leu, que te chamou a atenção, o famoso, né, o grande Boanentalata. Então, o percurso tem um momento em que tudo muda. Tem um momento em que tudo muda, porque no ensino médio ali eu estou no meu bairro, né, o colégio fica no coração do bairro dos Betes, quase na divisa, mas no coração. Bom, como eu tenho uma pequena formação com as minhas pequenas barras, que depois, no final, eu vendia elas por 10 euros, eu vendia por 20 euros, porque a qualidade era superior ao que havia na Normandia ou na Bretanha, porque naquela época o que entregavam lá não era da primeira prensagem, é a mais barata que vendem pelo preço mais caro. E aí a última remessa vai para os bairros onde os importadores vêm, onde o terreno é complicado, sabe? Mas eu chego no ensino médio, estou em Química, colocam bicos de Bunsen pra gente, você sabe, em Química. A gente só vê corte e tráfico de drogas ali, passando por cima. A gente pensa que nunca vão aceitar nosso currículo. Nunca vai ser aceito na fábrica farmacêutica aqui perto, seja Leo Pharma ou qualquer outra.
Chego no ensino médio, aí eu vejo o internato, reparo no internato e penso, caramba, pior ainda, todos os caras do interior estão no internato e lá o consumo é pesado. São falsas, são, vamos dizer, são só intenções. Crianças de 14 anos morenas, não tenho medo de dizer, e que querem se dar bem por... Quando a gente vê, fica fascinado. Os mais velhos do bairro em V6 sedãs, Golf 4 4Motion, carros caríssimos, mas que eles compram com o dinheiro da maconha, porque sabemos que o trabalhador tem um 205. Esse é o caminho que a gente acha que é o certo, né? O verdadeiro. Aquele onde a gente vai se dar bem, mas na verdade não consegue nada, talvez machuque outras pessoas ou a si mesmo, a gente vai falar disso depois. Mas depois, eu acho que para ser um cara que fala de sexo, o Carl Gustav Jung você conhece. Eu acho que tem toda uma. Falamos sobre isso no caminho para cá. Todos esses filmes, toda essa filmografia dos anos 90 foi enfiada na nossa cabeça. Seja O Ódio com Vincent Cassel, ou Uma Cité va craquer, ou esses filmes em que o traficante é meio que o cara legal. Quando você olha para o Tony Montana, na real, colocaram ele como um príncipe da cocaína de Miami, mas o cara é um viciado que casa com uma viciada, que nem consegue ter um filho com ela. Na verdade, ele vai matar o melhor amigo por uns motivos, é uma idiotice, né? É para definir ele também. Bem, de qualquer forma, normalmente, esse filme era para ser um contra-exemplo. Quando o Brian De Palma fez, era para mostrar que era uma idiotice. Infelizmente, ninguém entendeu o sentido da coisa. A gente queria The World Is Here, a gente tinha as camisetas, a gente vendia um pouco de maconha, um pouco de coca no final, porque, claro, tem oferta, tem demanda. O advogado da esquina, ou o outro, né, a secretária, ela vem, pega a barrinha dela, mas às vezes, quando é fim de semana... Ela pega um pouco de pó também. Ela pega um pouco de coca, um pouco de pó, e tem que servir o que ela quiser, né? E aí um dia vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer que, dentro desse bairro aí, eu, no meu colégio, não tenho medo de dizer, é o colégio Maurice Violette, colégio profissionalizante. Eles vendem as barrinhas, as Inesine, tem que convencer ele para vender nosso estoque. E aí ele não pega €1 de lucro. Umas condições meio, bom... Basicamente tem uns caras, sabe, que botam a mão em você dizendo, você vai, mas morre por nós, você vai, você morre. Quando a gente vai cortar €800 numa placa, você vai trazer €800 e a nota que a gente quiser te dar, você vai aceitar. Eu digo, mas galera, vocês ficaram completamente malucos, piraram de vez, né? No início, são ameaças pequenas. Mas quando dizem coisas como, sua irmã estuda no mesmo colégio que você, ou isso vai sobrar para ela, aí você não tem como reagir. Você tem 15 anos, fuma 10 baseados por dia, O cérebro nem terminou de se desenvolver ainda, porque eu acho que é só com 21, 22 anos. A realidade supera a ficção. Cometi um homicídio aos 15 anos, é isso. Para ser sincero, você é criança, vai para a escola e chega atrasado de manhã porque ficou vendo Dragon Ball Z. Dragon Ball Z é Goku, Vegeta, os grandes salvadores da humanidade. E sempre tem essa noção de bem, de mal, de salvador, de protetor. Mesmo nesses desenhos animados, não é para machucar o inimigo, é para derrotar. Não tem esfera do dragão para ressuscitar, infelizmente. Então tem toda essa filmografia que falei, porque meu irmão mais velho fuma o baseado dele e moramos no mesmo quarto. Eu estava com meus irmãos mais velhos. A filmografia do que é? É Tony Montana, é O Ódio, é Minha Cidade Vai Explodir. E aí, quando ameaçam você, é uma coisa, mas quando ameaçam sua família, eu não tinha muita noção das coisas com 15 anos. Ainda mais que há alguns meses eu estava em um esquema onde eu vendia umas porções, mas The World Is Here. Mas isso é besteira, na real. Eu vendia 5, 10 porções por dia. Mas você achou que era o Pablo Escobar. Ou o Pablo Escobar, porque no final da semana, é sábado, a gente vai para Clignancourt, comprar umas coisas, precisa de dinheiro, sabe? A passagem de trem não pagávamos, mas em Paris queríamos. A gente quer comer alguma coisa, quer comprar umas roupas, e não dá para pedir para o pai e para a mãe para pagar o baseado, ou sei lá, um agasalho da Lacoste por 600 francos, 800 francos e um Air Max por 1.000 francos. Numa família com 6 filhos, isso não é possível. Você não pode. Multiplica por 6 se você... Multiplica por 6, o salário desaparece, precisa de empréstimo no banco, então não dá. Agora, Drew, está mais calmo, mas antes era bem perigoso. E aí, quando a gente chega em Paris, tinha que se impor, porque tinha uns caras de Paris, tinha uns caras do 93, não. De vários lugares da periferia, todos nos mesmos cantos, seja Châtelet, Clique, Lignancourt, Porte, Saint-Ouen e Saint-Blaise. Porque eu conheci depois, mais tarde... Anna Saint-Blaise? La Banane. Saint-Blaise, Place des Fêtes. Place des Fêtes, eu convivi com essas pessoas depois. Então, eles te incomodam e ameaçam sua irmã.
Eles sempre vinham em dois, isso já me irritava, mesmo sem eu roubar a maconha deles. No colégio já me batiam. Então, melhor roubar a maconha deles, então depois você vai lá, rouba a maconha deles, e de qualquer jeito eu cago para vocês, não vou pagar de volta, e de qualquer forma, se eu incomodo vocês ou não, vocês me incomodam, então é melhor que vocês me incomodem por um motivo. Estou meio sozinho contra todos, e no final eles aparecem em 2 ou 3 na frente da minha casa. Infelizmente isso vai acabar em homicídio doloso, e aí, eu vou acabar indo para o Tribunal Criminal de Menores. Não, isso é exagero de seguir. Basicamente, você esfaqueou um dos caras, é isso? Sim, eu. Sim, eu esfaqueei ele 6, 7 vezes e infelizmente ele sofreu uma ferida. Esse ferimento não era de jeito nenhum o lance que eu queria, na verdade, eu queria machucar ele. Dar um exemplo para dizer, fazer um alerta para esse bairro aí, não venham mais me incomodar porque está começando a ficar chato. E a escola, essa sim, foi prejudicada. Bom, quando, né? A gente é meio vítima de violência escolar, a gente não aprende as matérias. Diferente dos outros, a gente nem vai mais no centro comunitário do bairro. Então, eu ia pescar truta e brincar com truta, e eu era já era um homenzinho solitário de Dreux, do interior, como ela é. Ao longo da vida, ele passou por provações que foram crescendo, chegando ao auge da violência, e passou por episódios que, digamos, chamaram muita atenção na mídia. Sua vítima morre, você é preso imediatamente. Enfim. Como é que acontece? Acontece, eu sou preso. Bom, logo minha mãe vem. Pouco tempo depois do ocorrido, ela me diz, isso não são brigas, isso não é... O que foi que você fez? Aí eu digo, fui eu não nego, eu confessei um homicídio, eu tinha 15 anos, não tive problema com isso. Porque era preciso assumir os próprios atos. Porque, tá vendo? Seguida. Que ele tinha falecido, ou Ben. Eu vi que ele estava perdendo sangue, que o amigo dele, Ben, ele fugiu, saiu correndo. E então, como de verdade eu soube que ele tinha falecido, foi porque o comissário, na época de Dreux, me disse, seu amigo que estava na confusão, bem, ele faleceu. Ele me disse isso de uma forma meio crua, e no começo eu até achei que era meio mentira, mas na verdade, você não pode colocar num mandado de prisão preventiva um homicídio doloso se não houve homicídio. Não pode ser falso. São automaticamente fatos. Eles foram te prender na sua casa aí? E aí eu tinha um cantinho no meu jardim, joguei a faca lá como se fosse durar para sempre e depois confessei os fatos. Depois eu penso que por causa de, no começo, violência escolar, é meio idiota que isso leve para cadeia tão jovem, né? Só para contar uma curiosidade, o comissário me disse no final, você tem 15 anos, começou sua vida com um homicídio, gostaria de saber como vai terminar. Quer dizer, na verdade, é um sinal subliminar, mas de verdade, o cara disse, você já começou no topo, né? Não sei o que você vai fazer depois, mas não vai ser pouca coisa. Você se acostuma e vai escalando, sabe? Isso já é, o auge. E aí eu chego em Bois d'Arcy, em 2003 eu saí do ensino médio, cheguei em Bois d'Arcy. Você já tinha passado por alguma custódia policial, essas coisas? Não. Eu nunca tinha ficado sob custódia policial. Sim, nunca precisei lidar com justiça ou polícia, não. Não. Ou então, quando a gente chegava na época na Gare Montparnasse, os CRS olhavam pra gente e diziam, é o crime de Dreux, são os Drouet de novo, que estão em 50, 60 no trem. Eles acabaram de aprontar alguma coisa? Eles acabaram de aprontar alguma coisa em Paris? Sempre tínhamos nosso documento de identidade, pois sabíamos que isso nos impedia de acabarmos sob custódia policial. Papai e mamãe atravessam toda a periferia oeste para me buscar. Vamos dizer que éramos um grupo de sem medo das palavras, de filhos de imigrantes que iam para Paris para sair um pouco daquela periferia afastada, onde não tinha muita coisa para fazer, sabe? Então você chega em Bois d'Arcy, então como menor. Na época ainda existiam os blocos A e B. No bloco A colocam os caras do 92, porque eles não são amigos do 78 e até evitam eles. E também os menores acusados de abuso sexual, porque isso existe. E as vítimas, ou os X9. E o lado B, bem, a gente chamava de Bronx. E o B é tudo que é do 78 Muro, Trappe, Macla Jolie. Um verdadeiro programa. E Dreux, um verdadeiro programa. O assaltante de Vitry menor já rouba BNP Paribas e agências dos Correios. E colocamos toda essa galera criminosa, né, os traficantes de haxixe, de bagnê, um pouco durões, e toda essa gente que está nas audiências de menores e destinados na maioria, para ser franco, a um destino triste. Você começa mal na vida, você tem 15 anos, o que acontece? Você fica assustado, você se arrepende, Não. Eu nem acredito nisso, Você entende o que eu ia dizer? Eu nem acredito, já que eu, na minha pouca idade, cometi um homicídio.
Já percebeu isso, né? Não, não. O que aconteceu foi que um amigo meu, Mekla Jolie, já estava lá por assalto. Tinha 17 anos e ia virar maior de idade. Ele disse: espera, antes a gente descia os mandados de prisão. Hoje em dia você fala: estou aqui por homicídio ou assalto, mas na verdade o cara é estuprador de meninas. Um tarado, hein? Na verdade, ele me vê, eu, um arabezinho bonitinho, ele não me soca o queixo. Então ele diz: desce teu mandado de prisão. Eu desço o meu. Eu digo: não é verdade, não matei ninguém. Ele mente como respira. Ele diz: sim, se está escrito homicídio doloso, você matou. Então faz sentido. E aí a gente acaba ficando amigo. Os caras de Manklejole também são muito amigos dos caras de Oruê. E é verdade que o fato de eu ter crescido em um bairro... Aliás, meu pai é amigo do tio Aboa Lembe. É assim que eu o conheço. É algo que vem de dentro da família, desde o começo. Mas eu conheço um pouco por medo dele. Eu vejo isso. Esse cara aí, para quem eu dou um beijo, se ele for ruivo, ele diz: cara, ele é um irmãozinho. Ele tem 15 anos, ele parece não estar muito acostumado com o lugar. Vocês não vão bater nele. E ele está sob minha proteção. Então eu estou sob a proteção de um assaltante de Maltla Jolie e de 3 amigos. Vou perceber que o ser humano é maldoso. Só quando ele for maior de idade as pessoas não vão mais me respeitar. Só quando ele não estiver aqui? Não. Quando ele fica maior de idade, você realmente vai... Bois d'Arcy era só areias, você pode se dar mal. É como dar uma volta e de repente levar um cruzado de esquerda que você nem viu chegando. E eu vi caras, eu mesmo voltando para a cela de meias. Levaram tudo. Eles descem com os últimos tênis requintados de 169 euros, mas voltam para a cela de meias porque já estão no 3º andar do prédio. E isso aí, os Nike ou aquele agasalho da Lacoste somem. Eu já vi caras subindo do pátio só de cueca. Então é a selva. É a selva. E aí a gente aprende a crescer, a evoluir e a sobreviver num ambiente hostil, de verdade. Porque tem caras do 9-1, tem caras que são amigos do 7-8. Nós, os caras de Dreux, já não somos bem vistos. Porque a gente é bem visto por uma parte, até mesmo da alta cúpula do banditismo francês. Boalem fez vítimas nos bairros. Ele quebrou a cara de uns caras, ele roubou uns caras, grandes traficantes ou não. E essas pessoas aí, o fato de você vir de Dreux, você é persona non grata, você não é bem-vindo. Então, o Boalem de quem você fala é Boalem Talata, que já faleceu, pois foi assassinado. Ele é a figura, na verdade, do grande banditismo de Rouet nos anos 90, que a gente pode até ver no clipe com NTM e Nas. É incrível. Eu realmente acredito no que vejo dele, pois assistimos o NTM na TV. Ele viveu isso nos clipes. A gente vê Jamel Debbouze em Jamel no palco, ou na época de H, e é ele o segurança. E ele entra na Canal, acho que um pouco antes de você, e não pela mesma porta, e com o cachorro dele, Roy, um pitbull. E para mim me confiavam o pai dele, que se chamava Luiz. O pai do Roy? O pai do cachorro do Boalem era meu cachorro. Sim, tudo bem. Ou seja, nossos pais se conhecem, nossas famílias se conhecem, meu pai é amigo do tio dele, ou vão me odiar na detenção e volto para Bois d'Arcy por causa dele, ou vão me amar e proteger também por causa dele. Quando falam dele, eu era moleque. Chego em Bois d'Arcy, não digo se conheço ele, se é nome grande no bairro ou se nossos pais são amigos, você vai ouvir de tudo. Não falo nada porque se disser que ele é gente boa pode me arrebentar. É uma faca de 2 gumes. Principalmente entre o pessoal de Trappes, porque também há muitos caras de Trappes em Bois d'Arcy. Ele é querido por ter sido o segurança de confiança do Jamel Debbouze na época. Originário de Trappes. Exatamente. E, na verdade, até o Jamel, na sua ascensão fulminante, na época, ele não volta para Trappes, não é com o Boalem. Então, Bois d'Arcy, quanto tempo você vai ficar esperando o seu julgamento? Fico 1 ano, é prisão preventiva, é o máximo para quem tem 15 anos, são 6 meses, renováveis uma vez. Com 15 anos nem pode ir para a cela disciplinar, mesmo se der um tapa num agente, não vai para a cela disciplinar. E o que vai me atrapalhar um pouco na instrução é que meu advogado, que talvez nem esteja mais nesse mundo porque já era idoso, Felipe Arbuche, que é um grande advogado de Shaft, me faz sair 1 mês antes do meu julgamento. Isso quer dizer, para mim, a partir do momento que você me solta, para mim, eu tô livre. Eu não vou voltar para a prisão. Me colocam em um CEF porque os CEFs tinham acabado de ser criados. O que é? Um CEF é um centro educativo fechado.
Eu estou do lado de Valence porque querem me afastar, seja de represálias ou, no meu caso, de aumentar a violência porque eu estou trancado, mas a guerra continua. Quando vou ao julgamento, pego 6 anos e volto para a detenção. Não entendo porque me liberaram há um mês, só para me dar mais 6 anos depois. Deviam ter-me deixado em Bois d'Arcy. Como é que funciona o tribunal do júri para menores? Então, eu imagino que você... Bom, não sei, quando a gente chega lá, você tem o quê? Então você tem o quê? Você tem 16 anos quando chega? No tribunal do júri? Eu tenho 16 anos. Você passa onde? É onde? Aliás, lá em Chartres, Tribunal de Chartres. Então... É a portas fechadas, certo? O tribunal do júri de menores... O tribunal do júri para menores é a portas fechadas. Eu entro, então eu admito os fatos, eu estou muito arrependido, para ser sincero, não é para fingir arrependimento, que chegou a esse ponto por tão pouco, ainda por cima. E eu pego 6 anos e vamos dizer que tinha uma investigação que tinha sido feita, até mesmo com os vizinhos, ou na época no colégio, e é verdade que foi. Mesmo que os professores nunca tenham testemunhado no tribunal, se não perdem o emprego. Não é cavalheiresco, mas é a verdade. E então é verdade que dizem que mesmo assim eu estava um pouco sozinho contra todos na turma e que esse ato odioso, que é o auge da violência, na verdade, no fim das contas, então isso é levado em consideração, mas não existe legítima defesa, não tem como alegar isso, é um homicídio doloso. Eu assumo, e vou cumprir, 5, vou cumprir minha pena completa, é isso, vou cumprir minha pena realmente completa. Dos 6 você cumpriu quanto? 5,5? 5,5 na época, ainda tinha o 14 de julho, os 4 meses, eu vou ter isso. Obrigado, senhor Chirac. E por outro lado, eu cumpri minha pena inteira. Também é uma escolha para dizer que eu assumo a parada, é isso. E então... Você saiu com uns 21 anos, eu tenho. Sim, tenho 20 e poucos anos. Sem juventude, né? De juventude. Juventude na prisão. Você ficou preso com assaltantes, assassinos, malas e estupradores. Nós batíamos neles. Antes era diferente. Os guardas jogavam eles pra gente bater, pois às vezes estupravam a amiga da filha deles. E pelo que eu vi, isso mudou bastante, porque se você bate num estuprador, você pega outro processo e ainda fica 45 ou 40 dias na solitária. Ou 30 dias, tá bom? Onde você cumpriu sua pena? Eu fiquei em Bois d'Arcy, depois fui transferido por disciplina, porque eu ia esfaquear uns caras no pátio, aí fui para Nanterre. Sim, você esfaqueou uns caras no pátio. Eu esfaqueei uns caras no pátio, no prédio B, por causa de uma história de telefone. Naquela época, os telefones eram só para os grandes bandidos ou os fortões dos bairros, dos maiores que ficavam lá em cima. E por causa de uma história de uma mula que ia ser roubada, o telefone por uns caras do 91 e do 77, mesmo sem querer, como fui eu que encontrei a mula já na detenção, acabei sendo obrigado a resolver a situação. E um pouco sozinho contra todos, acabei levando uma facada, no pátio, então não foi nada alegre, nada fácil, a reintegração foi complicada. Tem um chefe corso que é super gente boa, chamado senhor Loporini, que já era bem velho na época. Ele colocava a gente em uns cursos de eletrotécnica, mecânica, mas na mecânica a gente fumava nosso baseado, nosso cigarro no intervalo e depois consertava uns equipamentos com peças improvisadas. A gente ficava feliz, ganhava um dinheirinho e evitava necessidades na família. Mas depois de uns 20 meses de detenção lá, eu já tinha 360 relatórios de incidentes. No final acabei esfaqueando uns caras que me arrebentaram. Para ser franco, eu esfaqueei os caras, mas eles não deixaram barato, só me arrebentaram e afundaram o osso aqui embaixo do olho. Fui operado no Hospital Mignot e precisei assinar um termo dizendo que não faria queixa, pois nesse meio, se você não reclama, é assim mesmo. Até na detenção disseram que isso era inadmissível. O cara apanha feio no pátio, eles foram obrigados a operar, mandar ele para o Mignot, para aqueles hospitais bonitos. E, eles nem deviam assumir responsabilidade nenhuma por isso. Eles iam esfaquear no pátio, então, o cérebro não funciona direito, é pura violência, uma escalada de violência. Então, eu acabei indo para Nanterre em transferência disciplinar, mas em Nanterre as coisas vão bem. Eu tenho bem menos relatórios de incidentes do que em Bois d'Arcy, na escola, uma salinha de atividades. Nanterre é quase um Club Med perto de Bois d'Arcy. Quando termina o programa, você volta para Dreux? Sim, volto para Dreux. Porque já a família não sou eu que tenho que me mudar, são os outros que fizeram besteira ou que estão juntos contra um só. Prefiro muito mais ficar sozinho contra todos do que o oposto.
Eu nunca fui assim. Isso é o que vai me dar uma linha de conduta, até mesmo em relação ao que vem pela frente. E então eu volto para Druz. Eu realmente tenho vontade, sabe, de arrumar um bico, mas é muito complicado. É muito complicado porque você não tem bagagem, não tem diploma, você não tem formação. Você esteve com os maiores predadores da região parisiense, dos 78 até o final dos 77, passando pelo 94, 93 e 95, e é complicado. Alors, então, um pouco de maconha, um pouco de toche, e na verdade eu vou roubar um carro para umas pessoas um pouco mais velhas que me fazem desse jeito, para uma pequena abridora discreta. Não é muito bem pago, né? É 1.000 paus. Mas quando você sai da detenção, que você não tem um tostão e que, para ser franco, sabe, o ego, ele leva um baque, porque é sua irmãzona que te compra o seu par de tênis. Quando você sai da detenção, você pensa, poxa, agora comprar um par de tênis, eu tenho que pelo menos devolver para ela, sim, um pouco de dinheiro. Um pouco de dinheiro, né? Uma TV de tela plana ou um presente, sabe? Então eu vou roubar um carro e quase acabo entregando o veículo. É uma arma falsa de gás. Aqui. Sim, sim, é de metal cromado, mas não faria mal nem a uma mosca. Eu pego 10 meses de prisão e desses 10 meses é aí que vou encontrar uma amizade de prisão, uma amizade de cela que quase vai tirar minha vida. Mas basicamente, sabe, você sai com 20 anos, quer vender um pouco de maconha, pagar uma bebida para sua garota, um jantarzinho, recuperar o tempo perdido. Você nunca vai recuperar de verdade, porque a adolescência ela é o momento em que a gente se forma, em que a gente se constrói, em que a gente desenha um futuro. E quando você ficou preso com os maiores criminosos da França e de Navas, ou com Corsos, ou com outros, ou quando você está na solitária no D4 e tem os caras do C4 que, quando fazem bagunça, os bascos vão lá e levam chicotadas na solitária, do lado. Você não cresceu no mesmo ambiente que um garoto comum? Vamos falar a verdade. Basicamente, é um cara com quem, antes, como Chartres era uma pequena prisão, havia uma cela chamada Liberável, onde colocavam os que sairiam em 10 ou 15 dias. Então, tem um cara que é da mesma cidade que eu, né, um famoso cinegrafista, e basicamente ele está lá por infrações ligadas à carteira de motorista. Então, não é nada muito grave. E desde o começo ele se faz passar por um vendedor de carros, mas ele não é isso. É um pequeno vigarista de bairro que vai se virar e pegar dinheiro onde puder e depois vai dar no pé. Eu ainda não sei disso, mas vou descobrir rápido, porque basicamente a gente vai tomar um drink em Chartres e basicamente ele vai me perguntar: você não conhece uma ou duas garotas para a gente tomar um drink com elas? Não, não, não. E a gente vai tomar um drink em Orleans, porque quando a gente sai ou Paris para os lados do 78 ou então Chartres, Orleans, sabe? É a região central. E aí ele vai enganar a pessoa errada, porque ao mesmo tempo ele não vai me respeitar, sabe? Porque a gente vai tomar um drink, vai fazer um jantarzinho à noite, mas quando você me diz que vende carros desde a detenção, na verdade é para fazer cheque sem fundo, passar aqui e ali, pegar o dinheiro e sumir com o chip do celular, sabe? Não é nada cavalheiresco. Quando minha amiga ligar, vai dizer: se eu te ligar de outro número, é porque seu namorado quebrou o chip dele e está fudido. Ele basicamente me colocou em restrição bancária. Isso não é nada bonito nem cavalheiresco. Eu falo para ela: não se preocupa, você viu, eu não tenho nada a ver com isso, mas fui eu que causei. Fui eu que apresentei ele para você. Me sinto culpado, para ser franco. Vou lá bater nele no bairro dele, mas tem uns 20 e poucos anos e ele já passou dos 30. E aí ele não vai me pagar, ou pagar ela, já que eu dei o número da pessoa. Ela vai querer me dar um esporro, sabe? Bom, você poderia dar uma surra nele. Eu dou uma surra nele no bairro dele, ou ele te paga de volta na frente dos amigos dele. Eu digo para ele: vai lá, Orleans. Eu trabalhava, fazia um bico, porque depois do roubo de carro quis mudar um pouco. Que ambiente. A gente vendia um pouco de maconha, 2, 3 barrinhas no fim de semana, mas era só para sair e beber em Chartres, no 78 ou em Paris. Você trabalha por fora? Sim. Eu trabalho, ganho um salário mínimo, estou na Conforama, me barbeio todo dia, coloco minha camisa, meu crachá e vendo umas TVs de tela plana, uns home theaters, isso me satisfaz, sabe?
Então, no caso, ele não faz. Mas ele não reembolsa nada, ele não reembolsa nada. Entendo que ao ir ao bairro dele, o esquema já estava em prática desde a detenção. Eu o agarro e digo, agora não vou te largar. Antes de sair amanhã cedo para o trabalho na Conforama, Você pagou. você vai pagar, vai buscar sua irmã, seu pai, sua tia, seu tio, você se vira, pega o dinheiro necessário. A gente vai para Orleans, leva 1h15 para ir, 1h15 para voltar. Hoje à noite, às 19 horas, eu estou em casa, como minhas lentilhas ou meu cuscuz, e amanhã vou trabalhar. O cara, ele vai em um prédio, não muito longe da casa dele, buscar umas chaves, supostamente. Na verdade, eu soube depois que ele procurava um 11:43 para fazer o trabalho dele, mas ele só tinha um 6:35. Não é uma arma curta muito viril, mas mata, é letal. Eu vou te dizer mesmo assim, E na verdade, no carro, eu também dei 2, 3 tapas nele. Eu disse, mas o que eu não gosto em você é que você se fazia passar por um vendedor de carros. Já começou errado, você já preparou o seu golpe. Na detenção, ainda assim, há promiscuidade e intimidade. Você compartilha cigarro e comida com o cara. Para mim, é fora do comum o cara ter dividido a marmita dele com você. São valores humanos de dividir o que se tem. Mas o fato de ser assim desde o começo, ter a intenção de passar a perna e que hoje, como você pode perceber, infelizmente, quando a gente falou em off com aquele filho da puta do Mosca, tenho o direito de dizer filho da puta, pois você sabe o que ele fez e por que posso falar isso. Mas isso virou normal, eles são assim. Não existe mais isso de comprar por um preço, vender por outro e ficar com a diferença. Eles querem a manteiga, o dinheiro da manteiga e ainda a garota, para ser franco. Estou no carro e falo, "Não, olha, essa história de venda de carro não é... O cara está aí por problemas com a carteira de motorista, não por estelionato ou coisa assim. é, Você não... Mas eu teria ligado, sentido o perigo, falei para ele. Não foi nada demais o que fez. Dei uns tapas nele sem saber que tinha uma 6:35. Ele disse, sai do carro, vamos brigar. Ele era bem magrelo, bem idiota e bem determinado, porque ele sabia o que tinha no bolso. E eu nunca pensei, tipo, que o cara é isso. Essa é a diferença entre o antigo meio e o novo pseudo meio. É que antes era esse aí que era passado para trás, que era enganado, que acabava levando bala. Hoje em dia, o cara mete uma bala na cabeça e pega as malas. e aí então ele atira em você 3 vezes, o cara, 4 vezes. Teve uma que entrou no bíceps, saiu pelo tríceps, e ele atira em mim. E na hora eu não sinto nada. Porque você levou um tiro a queima-roupa, saiu do carro de repente. Ele atirou em você direto. A queima-roupa, ele estava a 1,5 metro de mim, 2,5 metros realmente a queima-roupa. E ele me aponta a arma e eu olho para ele. Eu falo para ele, você acha que vou fugir? Você é maluco. Eu digo para ele, ali, eu não era muito muçulmano, nem muito católico, mas eu digo para ele, a profissão de fé. E ele diz, você não tem coragem, vai lá. Então de vocês, ele conseguiu, ele conseguiu. Nunca diga de um cara que ele não tem coragem de atirar. Evite isso. Ele mistura as coisas na hora de cabeça quente, é muito irritante. Faz 2 meses que corro atrás dele porque é chato e ainda se esconde e brinca de esconde-esconde. Que na verdade eu digo para ele, eu digo, vai lá, eu giro sobre mim mesmo. Ele atira em mim na barriga, no braço, sai, entra aqui, nas costas, colado na coluna vertebral, na barriga, pâncreas, negócio, estômago, intestino perfurado, até o fígado perfurado. O médico que ia se aposentar me falou 4 tiros e tenho 3 aqui. Então você não vai ter mais um koala atrás de você. Tem uma bala aqui atrás da cabeça. Ela fica na caixa craniana, não no cérebro, senão eu teria ainda menos juízo, né? Imagina. Seria difícil me explicar a história. Né? Eu teria dificuldade. Mas quando sinto que é uma arma letal, para ser franco, é o tiro na cabeça, é a luz, apaga, acende. Por isso dizemos, eu te apago e te acendo. Eu vejo uma grande luz de xenônio que está atualmente sobre nós, um holofote apontado para mim. Eu vejo branco, um flash realmente incrível. Não ouço mais nada, não tenho mais a impressão de ouvir o que está acontecendo ao meu redor. E quando eu me viro para ele, a arma faz clique, clique, clique em seco. Entendo que ele esvaziou o carregador e eu ainda estou aqui. Não sei se é pela violência em que cresci dos 15 aos 20 anos, pelo instinto de sobrevivência ou por outro motivo, mas eu arrebento a cara dele. E você bateu nele depois com os quebra-bastos. Ele atira em mim. Com quebra-bastos eu arrebento a cara dele e eu ligo para um amigo com quem eu tinha saído para ele já pagar o que devia. Em às 3 da noite, bem escuro. A gente não tinha encontrado ele
Estávamos na frente da casa dele com os negócios. Resumidamente, eu disse para ele: você lembra do cara que esperamos na frente da casa dele, quase colocamos no porta-malas? No porta-malas. Ele acabou de atirar em mim. Eu estou com a minha camiseta, é a bandeira do Japão. Eu faço isso atrás da minha cabeça, minha mão aqui ensanguentada. E eu digo para ele: ele é um grande amigo meu de Farge, Trap. Ele diz: você é maluco? Ou está esquizofrênico? Ou fumou algo ruim? Você fumou algo muito forte? Você fumou alguma coisa muito forte e você perdeu a cabeça? Ou vindo de você, mas ele me conhece desde o júri de menores em Bois d'Arcy, então sabe que falo a verdade. E eu disse para ele: bom, se eu morrer, não me esqueça. Se eu merecer, vingue-me. E se eu sobreviver, venha me ver no hospital com a S3 e a gente vai buscá-lo com o soro no telhado, sabe? E o cara, de repente, percebe que atirou meio que na pessoa errada, que estava no lugar errado, e me leva de volta para o hospital. Sim. Aí ele ainda pensou, bom... Aí ele viu que não eram 6,35 que ele devia ter usado. Ele me deixou no pronto-socorro, mas bem na porta da emergência. Ele disse: não se preocupe, eu pago. Você tá feliz, devia ter começado por aí, parceiro. Se tivesse dito isso antes, não teríamos chegado aqui. Agora, não quero mais dinheiro, quero você e sua atitude de antes, quero que se imponha. Então, eu chego no pronto-socorro, tem uma moça super simpática que está lá cuidando das papeladas no pronto-socorro. Ela me vê, você está com sangue aqui, a mão toda machucada, tudo isso. E eu falo para ela: senhora, acho que eu nem falo que tenho balas no... Sabe, o cara sente, não quer alarmar todo mundo. Acho que tenho balas no corpo. Então ela acha que eu vim da psiquiatria, porque a psiquiatria não fica longe das... ela fala: esse cara é doido. Ela fala: esse cara é muito doido. E na verdade ali a hemorragia interna já estava bem avançada, né? A bala na cabeça já tinha me... Depois de manhã, eu estava fumando narguilé com meu amigo de infância. E na verdade ela me trouxe uma maca, eu me deito nela bem cansado, tipo, no limite da morte. Aquele túnel de luz, eu vi, viu? E até aquele lance do espírito girando 360 graus, onde você vê... A saída do corpo que você se vê? Ali, a saída do corpo, naquele lance da alma se desprendendo do corpo. É incrível. O médico que me operou disse, após se aposentar, que nunca viu isso e afirmou: você estava clinicamente morto. E não é uma questão de... Porque o calibre 6,35 pode até ser um calibre pequeno, mas ele ricocheteia. Quer dizer, ele bate uma vez, duas vezes, às vezes. Bom, essa aí, dentro da caixa craniana minha ferida na cabeça, eu era a favor, no geral, pelos bons motivos que você conhece, mas na verdade ela atravessa a caixa craniana, força centrífuga, ela expõe o seu cérebro à bala. E aí eu acordo, nem entendo o que estou fazendo aqui. Eu estou com a barriga grampeada, tenho um dreno, um tubo que atravessa toda a minha barriga e sai por aqui por causa da hemorragia e do pus interno. Mas eu sou um milagre, de verdade. Ele me diz: senhor, você sabe de onde você veio, né? Ele me diz: mas clinicamente você estava morto. O cara tem uns 60 e tantos anos e eu não vou ser um paciente tipo como os outros, sabe? Porque, para começar, eu não quero dizer o que me levou até lá. Eu não quero dizer quem fez isso. Eu quero que meu amigo da S3 Preto Sombrio volte e que a gente vá terminar o trabalho que não foi concluído, sabe? Porque isso é inadmissível, né? Tipo, né? O cara, ele não foi muito esperto, você vai levar para o pronto-socorro, ele não vai demorar para ser pego. E apesar das minhas buscas com a soro acima da cabeça, o soro acima da cabeça lá na S3 Sombria, não. Eu não consegui encontrar ele. Ele vai pegar 5 anos de prisão e depois vai pegar 10. E aí, quando eu sair da detenção, do hospital, porque é meio que uma detenção, o hospital que eu vou ficar. Você ficou quanto tempo? Eu fiquei alguns meses no hospital, e quando eu sair do hospital, definitivamente, eu vou voltar para Confo, mas eu perdi 20, 30 quilos. Não, senhor, nós não vamos dar continuidade ao seu contrato porque bem, infelizmente isso foi divulgado na mídia e aí seu registro de Confo foi enviado pela delegacia de Orleans. E na verdade eu vou voltar, eu vou mergulhar numa violência muito maior do que aquela em que eu já estava. E na verdade não é a France Victime que te recebe de braços abertos.
Quando você sai do hospital nessas circunstâncias, é que o bairro do Lièvre-Lavredor, onde eu moro, fica bem em frente ao hospital e são todos os meus amigos. Meus amigos marroquinos sempre me recebem bem. Mas espera, você está vivo? E lá no ponto de venda, senta aqui e explica porque nem entendemos direito. Você leva um tiro do cara, bate no cara, o cara te leva para o hospital. Você precisa me fazer entender isso. Então, com um baseado, a gente conversa sobre isso e no final, bem, se não tiver trabalho para ninguém, pelo menos para você vai ter. Então, eu trabalho no ponto de venda do bairro e depois muito rápido, porque eu sou muito independente, não gosto de depender dos outros, não gosto de ordens, não gosto de ser o subordinado. Prefiro estar no topo do que embaixo. Quando vou beber refrigerante com morango ou uísque à noite na cidade, acabo vendendo mais maconha lá do que no bairro. Então vou vender como em Marselha, nos centros das cidades. Por que não em Dreux? Abro o meu ponto de venda no centro de Dreux, entre o Bar de Orleans, o Parque da Esquina e a prefeitura, não muito longe, porque o subprefeito não vai ficar muito feliz com a nossa presença. E aí eu não vendo mais barrinhas no bairro. E também, às vezes tem gente que foi meio enganada, tipo, que compra gesso achando que é cocaína e caramelo no lugar da barrinha, mas eles sabem que você não vai enganar eles, você está no centro da cidade, está tudo certo. Então, eu trago todo mundo. O playboyzinho que não quer ir para o bairro perigoso, o advogado que tem um escritório ali perto, que enche a cara no fim de semana e precisa de uma carreirinha de coca para começar o trabalho, eu vendo barrinhas para ele na segunda-feira. A Rua Parisi, sem citar nomes, e você acaba se enturmando com a venda de entorpecentes. Em vez de vender 4, 5 gramas, 100 gramas, 300 gramas que nem são seus, por 100 euros por dia é bom, para você tudo vai para o seu bolso e é você que coloca todo mundo em posição de sentido, sabe? Porque agora eu nem vendo mais para tipo comer ou coisa assim. É isso, eu tenho que acertar as contas com um cara e, tipo, curtir um bronzeado, sabe, no exterior. Então tem que ser uma grana alta, não pode ser só alguns milhares de euros. Aí primeiro tem que resolver isso, tipo, se der na frente da detenção de Chateaudun ou quando ele der as caras, a gente faz um acerto rápido. Isso não é problema. O cara te rouba, te engana, te dá tiro. Ele fala para você, eu vou te pagar. De qualquer jeito, não consegui te matar. Sou obrigado a te pagar. Então, eu vou entrar nessa. Vou ser o gerente, o dono da biqueira. E é uma biqueira atípica, sabe? Você pode conseguir maconha, haxixe, cocaína. A gente se adapta à demanda, né? No começo não era só haxixe, mas a gente se adapta. Quanto tempo isso vai durar, hein? Vai durar alguns anos. E é minha mãe, por acreditar com firmeza que eu podia fazer outra coisa da vida, que vai me tirar desse meio, porque minha mãe nunca foi, tipo, subornada. Ela não aceita suborno nem vindo de mim. Ela odeia meu dinheiro porque ela diz, espera aí, o garoto tem 14, 15 anos. Você tem um cara, ele sofre um ataque a tiros. Dinheiro, ele mata, aos 15 anos vende droga. Eu mexo no cesto de roupa suja dele, você encontra, não, armas de fogo. Eu nunca tive, não vou inventar uma vida para mim. Nunca tive uma Kalashnikov. Tenho um campo de beisebol na cidade. Já chega. Ela está cansada de encontrar armas. Essa não é a vida de uma mãe. Ela encontra armas de fogo em casa, no meio de uma fortuna absurda, em mostarda, em notas roxas. Então ela não aceita isso. Para ajudar financeiramente a família, passo o dinheiro pela minha irmã, pois ela trabalha. Um dia minha mãe dirá, escuta, quero fazer algo com você. Não quero mais suas armas e maconha em casa. Da próxima vez que encontrar uma arma, entrego à polícia. E não acreditei nela. Eu digo, isso escapa minha mãe. Nunca na vida dela. Ela ia à delegacia, eu acho uma calibre 12 nas coisas de um bom garoto. E minha mãe, um dia, ela me liga e diz, bem, você ganhou. Eu achei lá o seu negócio com o seu saco plástico. Vou entregar tudo à polícia. Eles já estão chegando. Eu não acredito nela. Você pensa, é mentira? Nunca na vida. Estou em uma cela com alguns caras. Pego uma moto na frente do estacionamento e chego em casa. Minha mãe está trancada no quarto com a calibre 12 para evitar que a arma vire prova incriminadora. Mas, tipo, eu não culpo ela por... Bom, é claro que na audiência imediata ali eu fiquei um pouco bravo com a minha mãe. É meio complicado falar isso pro companheiro de cela. Você não diz, minha mãe me entregou. Mas ela é uma boa mãe, né? Ah, sim, ela fez o certo, mas bom,
ela fez o certo porque ela salvou minha vida. Então, o que você pegou aí por essa história? Eu peguei 1 ano, não é muito. Mas nos primeiros 6 meses, eu não falo com a minha mãe. Eu não falo com a minha mãe porque eu fiquei bravo com ela. Mesmo dentro da família, é uma bagunça incrível, porque até minhas irmãs, coitadas, não entendem. Poxa, você mandou seu irmão para cadeia, então é complicado. Mas eu tiro o chapéu para ela pela coragem que ela teve. Pela coragem que ela teve. E, na verdade, eu não tinha nada a ver com religião nesse momento da minha vida. Não vem me falar de Ramadã na detenção, e o ano inteiro eles vendiam maconha, fumavam maconha, e ainda tinha uns que usavam cocaína escondidos na cela. Eu não faço o Ramadã nem na detenção. Antes de fecharem a Maison d'Arrêt de Chartres, recebíamos pacotes jogados, né, sem nem precisar de visita, porque jogavam os pacotes por cima do muro para a gente. Recebíamos tabletes, maconha e álcool diariamente, bebendo quando queríamos. Um dia o chefe disse: "Tô de saco cheio de você. Você é o cabeça do prédio F. Tô de saco cheio. Os caras de drugs são revistados todo dia e é chato, é humilhante ser revistado todo dia." O agente falou: "Espera aí, para de ficar pelado todo dia. Já não abaixo mais a cueca." Porque ele ainda está carregando, não é droga, é um celular LG. E um dia eu era meio boca dura nessa época da minha vida. Eu falei pro chefe, né? "Tá vendo? Jogam pra gente maconha e umas barras, álcool, mas olha, você fala comigo todo dia como se eu fosse louco, revira minha cela todo dia, mas se jogarem uma arma aqui, você não vai mais falar comigo do mesmo jeito, não vai mais revistar minha cela assim." Então ele já imaginou a cena. O cara veio para causar, mas já levou 3 tiros. Não vai durar aqui. Aí ele me chama na sala dele e fala: "Eu não te chamei aqui por causa do por, por paquistanês que você agrediu no pátio. Não nos importamos com isso. Você está me ameaçando entrar com armas de fogo na minha prisão. Segunda de manhã você será transferido disciplinarmente para Tours." E então, o que acontece? Eu espero em Tours, lá não tem pacote, tem que já preparar uma visita com uma mulher bonita. E na verdade, concretamente, eu chego em Tours de manhã, os caras de Dreux têm a referência. Vou bater em um agente por causa de 12 gramas que ele pegou da minha mesa. E eles deixaram o telefone bem pendurado, carregando com cabo USB. Sendo que eles veem mais o telefone carregando do que os 12 gramas na mesa escondida para fumar o baseado de manhã com o café. Já dava para sentir que era tipo uma comissão rogatória, porque eu tinha um telefone que merecia ficar nas minhas mãos de um jeito bem estranho. E aí eu falei pro agente penitenciário: "Leva os 12 gramas para a sala do chefe, senão eu vou te arrebentar." Ele me disse: "Você ficou maluco, eu não posso fazer isso, já pesamos, você vai para o hospital, quando chegar em Tours, seu relatório de incidente já vai estar pronto." Eu arrebento a cara dele e ele não traz meus 12 gramas e no final digo: "Que estranho, ele não falou nada do telefone carregando." Minha cela já está aberta, eu corro, pego meu telefone, o cabo USB, um elástico, coloco tudo atrás das joias da família e pego uma panela, um pano e espero a intervenção. Eles vêm com diplomacia e dizem: "Não, para, você não vai quebrar a nossa cara de novo, já quebrou a de um, vai para a transferência disciplinar." Recupero um pouco de maconha que não tinham achado bem na frente deles e vou para a transferência disciplinar. Então é muito violento essa detenção e ela vai fechar por nossa causa, essa detenção aí, porque quando o chefe ouve você dizer que recebi uma barra ontem, mas amanhã posso receber outra, sim, eles fecharam a prisão. Não, eles fecharam. Ainda tem testemunhas vivas que sabem muito bem, às vezes até no cavalo marroquino, dessa história. Eles fecharam e até que não foi ruim, pois não havia segurança. Se era possível trazer uma arma no pátio, é porque a detenção era ruim. E eu vou chegar em Tours e Tours, muito bom, tem um capelão muçulmano, tem capelães de todas as religiões. E eu nunca vou ser a favor de bater no francês certinho, só porque ele roubou um carro, para sair para beber com Valérie, numa boate. E eu vou ficar amigo de um cara chamado Thomas, que vai se tornar meu melhor amigo na detenção. Eu não sei por quê, às vezes tem pessoas que entram no seu coração porque são francas, porque são humanas, porque são legais, porque não fingem ser o que não são. Eu penso, se você não estivesse passeando comigo, seria difícil para mim ficar no pátio com aqueles caras. Falei: "Olha, você fuma seu baseado e se precisar me chama. Os agentes penitenciários te respeitam. Eles sabem que você vai para uma transferência disciplinar, pois agrediu um colega deles.
Então, mesmo que você faça uma visita um pouco mais liberal, um pouco complicada, e quase faz um filho ali, eles deixam, tá ligado? Enquanto você for respeitoso com o pessoal, tudo bem, porque eu não xingo os agentes do começo ao fim do dia. Quando os caras ficam uma eternidade no banho, em vez de tomar banho e pensar nos outros, eles te chamam para liberar o chuveiro e para a coisa andar. Então, eles se aproveitam de pessoas como a gente, um pouco respeitosas, um pouco na diplomacia, sabe, viril e um pouco atípica, né? Então, quanto tempo você vai ficar em Tours? Eu vou ficar 1 ano, cumprir toda a minha pena. Na real, esse cara, Thomas, um dia vai descer para o pátio e me dizer: não, para mim já deu, parei com o baseado. Eu perguntei: por quê? Ele vai me dizer: não, voltei a rezar. E a gente nunca tinha falado de religião, eu. Ele vai me dizer: oração de quê? Você é católico, faz oração na beira da cama, ou com o tapete, ou coloca o quipá, não importa. Eu nunca falei de religião com esse cara. E ele me diz: não, eu me converti, você deveria se envolver, escreve uma carta para o culto muçulmano, para a diretora, isso vai ser encaminhado ao superior. Eu nem escrevo carta. Fumo maconha, escuto Lacrime Gims na minha cela, não vou à mesquita na sexta, nem farei o que ele pediu. Ele me diz: você sabe, isso te faria bem, e você faz musculação sempre, pelo menos na sexta-feira descansamos um pouco e você toma um banho extra. Ele diz: tomo banho até aos domingos e nos feriados, quando a gente está cansado. Não me importo de tomar um banho extra na sexta com você e os barbudos ou sem eles. Nem escrevi o bilhete para a diretora, como conto no livro. Agora tudo está muito estruturado e hierarquizado, principalmente pelo extremismo e radicalização. Quer dizer, a diretora pergunta aos seus subordinados: ele tem algum indício de radicalização ou não? E eu nada. Um agente penitenciário chamado Sr. Prop, que gosta da gente, vai me ajudar a mudar de vida, mesmo sem querer. Ele vem junto com o Thomas. Abraço para ele. Eu não mandei recado nem para o superior, nem para o diretor. Ele me diz: você não quer se arrepender ao invés de fumar maconha e transar com mulheres no chão? Eu estou lá fumando o meu baseado. Estou com um companheiro de cela que vai acabar virando youtuber. E ele me diz: bah, eu digo para ele, mas eu preciso tomar um banho. Eu estou imundo, imundo. Não estou sujo porque tomo banho todo dia, mas talvez ontem eu estivesse na sala de visitas ou amanhã tenha uma visita íntima marcada, por isso preciso tomar banho. E aí eu tomo um banho, chego e realmente um imã, um bom imã, para ser franco, melhor do que os maus imãs com quem eu venho brigando há 5 anos. Eu conto toda a minha vida para ele, toda a minha psicologia e toda a esquizofrenia nisso, né? Porque nessa época eu estudava psicologia. Não Freud com a mão perto do zíper, mas Carl Gustav Jung. A sincronicidade do que acontece com a gente na vida e coisas realmente mais complexas e, bem, muito mais Hollywood. E ele me diz: mas sua mãe, ela é um gênio. Eu disse para ele: minha mãe, ela chamou os policiais, deu para eles uma 12 com um saco de cartuchos Brenneck, e ele me diz: sua mãe, ela é um gênio, sua mãe. Porque ela não quis que você cometesse um homicídio e que você continuasse no mesmo ambiente em que está desde a infância, só isso. Mas ele me diz: por outro lado, tenho uma pergunta para te fazer, para ser mais franco e mais religioso. Você matou alguém aos 15 anos e quer o perdão de Deus? Sim. Mas por que não perdoa quem tentou te matar? Naquele momento, isso era inconcebível para mim. Se você perdoar aquele que tentou te matar, eu acho que Deus vai estar mais disposto a te perdoar por aquele que você realmente matou. E aí ele me confronta com a minha contradição. O esquizofrênico fumante de tutti que toche um terreno de maconha em Drew. E basicamente esse cara aí eu vou aderir completamente à racionalidade religiosa que ele propõe. Mas digo a ele: tem algo que não sai da minha cabeça. Por que você fala com a gente e não passa a sexta-feira em casa, na mesquita, com o cuscuz te esperando? Ele pergunta se sei ler. Respondo que sim, mas não em árabe. Ele me dá livros em francês. E ele me diz: a gente acredita que temos um profeta que é analfabeto e que é o melhor dos homens. Então, se você sabe ler em francês, por que você não teria uma boa parte dentro de você? E aos poucos eu vou parar com a maconha, vou parar de fumar e eu vou sair. Primeiro ele falou: você tem um telefone, como todos na detenção? Eu disse para ele: para falar a verdade, sim. Ele disse para eu retomar contato com minha mãe. Voltei para a cela, liguei para ela e admiti: você tem razão. Você entregou uma arma para a polícia? Você é muito mais gloriosa do que uma mãe que vai se orgulhar porque o filho dela está armado e mete medo em toda a cidade e eu vou sair da detenção.
Eu vou escapar de uma batida policial porque é difícil sair desse meio de muito dinheiro, malas e milhares de euros. E na verdade aconteceu uma coisa comigo. Tenho meu amigo de longa data, Dumbat, que foi pego por tráfico de heroína, e eu tenho 5 malas em casa que peguei para fazer meu último golpe, tipo o Blow no Tasvu Blow, naquele filme, que quer fazer o último golpe para salvar a filha dele. Sempre o último golpe. Sempre o último golpe, o último copo do alcoólatra. O cara vai dizer: não, estou cumprindo uma diligência judicial. Ele saiu da detenção há pouco. Não tem nada a ver com essa diligência. Deixem eles irem. Estamos com uma mulher. Ficamos detidos por 24 horas, eu e a mulher, e saímos no dia seguinte. Os tiras me pegaram com uma placa de haxixe. Nem vieram buscar as 5 malas na frente do quartinho da mamãe. Isso é loucura. Normalmente, por 12 gramas eles vêm em casa. Talvez tenham 1 quilo. Rápido, mais papéis. E dinheiro? Papéis e coisas. Então, eu estou sob custódia, eu digo, não é possível. Só Deus pode evitar que os tiras venham aqui. Eles chamam a brigada de narcóticos de DRE Para ir ver. para ir ver lá em casa. Vê, você me diz isso, mas pelo negócio, o histórico que eu tenho, que eu levo como estilo de vida, eles não vêm, eles não vêm. E eu vou dar para minha amiga, a quem eu presto homenagem, que é a vítima, né, a primeira vítima da mosca. Eu vou colocar na sua de 3 litros Sartre, o estrangeiro, as 4, 5 malas. E eu vou dizer pro meu amigo, não, pra alma dele, galera, eu tô largando tudo e vou embora. Porque, na verdade, eu queria mudar de país para mudar de vida também. Eu não podia mudar de vida se ficasse aqui. Se eu fico no mesmo bairro, com as mesmas conexões, os mesmos currículos, os mesmos empregadores, isso não é possível. Operação do Espírito Santo, eu nem sei como, a polícia nem aparece. Exceto a que salvou 5 malas, isso dá 15 ou 155 quilos de 300 mil saquinhos. São malas, não vamos dizer. Malas marroquinas, obviamente, são malas de chá por mala, não são malas para ir ao aeroporto, né? E, na verdade, ainda é um grande prejuízo se você acabou de sair da detenção, perder 300 mil euros é complicado, né? Mesmo com bons preços em Dreux e Dresden, isso pode valorizar a cannabis. Porque tem alguns atacadistas cujos nomes não vamos citar. Sem citar nomes, às vezes são 2 transportadoras, mais uma que abre e uma que fecha. E a que fecha, aquela que fica na floresta como um porta-aviões, e aí é preciso garantir a segurança da coisa. Então, na verdade, a gente tem a época flamboyante de Dreux, onde não custa muito caro. E até os caras de Paris, às vezes, fazem suas compras em Dreux, ao invés de ir até a Espanha. O preço é o mesmo, mas os riscos não são os mesmos. Na verdade, eu digo que não precisa transformar isso em um caso angolista. Meu pai disse que é preciso respeitar o general de Gaulle, pois deu independência aos argelinos. Aparentemente, ele é visto como mais argelino que francês. Então, vamos para a Argélia. Na verdade, vou morar lá, me despedindo um pouco de todos aqueles que eu amo e por quem eu me importo, e vou me mudar para a Argélia para mudar de vida com muita esperança e muitas coisas boas. E eu fiz coisas boas, né? Eu convivi com apicultores, eu não trabalhei com apicultura, mas fui comprador atacadista com os apicultores, eu trabalhei com restaurantes, fiz algumas coisas. E então eu acabei caindo numa armadilha que nem o roteiro mais mirabolante da Netflix teria imaginado, sabe? Vou me mudar para Tlemcen, na Argélia, cidade do Patrick Bruel. Abro um mercadinho com meu primo, mas as coisas dão errado porque você, vindo da França, não precisa de salário, enquanto ele tem esse direito. Isso me irrita, e aí você vê dando uns beijinhos o grande estereótipo do cara que entrou para a religião, deixou crescer um pouco a barba e faz tacos, isso cansa rapidinho, né? Então eu trabalho com importação, importo perfume francês, porque afinal somos número 1 em perfume. E eu vou me casar de novo. De qualquer jeito eu já era polígamo antes do casamento e antes do Islã. Não esperei me tornar muçulmano para me casar várias vezes. Mas infelizmente não vou me casar com a pessoa certa e o membro certo da família dela. Vou me casar com uma franco-tunisiana, religiosamente e também no tribunal, porque para mim um não vai sem o outro. Isso protege os direitos da criança, se houver criança, e os direitos da mulher e do homem. E basicamente, através de uma viagem em que a família dela foi para a Tunísia, do lado de Sousse, eu vou perceber que tem um membro da família dela que não é católico, nem praticante, nem realmente muçulmano, que é mais pró-Daesh, coisas do tipo. Nunca me juntei.
Pensei que se fosse para a Síria, não teria ido para a Argélia, nem para meu país de origem, onde está meu tio. Ele foi morto pelo GIA nos anos 90 porque era menos digno da região, mas não adotou a teoria do GIA. E a quem a gente não para de perder. Então, quando vejo que esse cara tem essa ideologia, eu digo para ele, escuta, tá vendo? Eu não vou tomar café com você, você pode imaginar, porque eu prefiro estar contra você do que com você. Pessoal, tomamos um golpe. Cheguei da Argélia com o 4x4 tanque cheio, ele pediu 50 euros. Você passa menos vergonha abastecendo na Argélia do que na França, como deu para ver. E também tem um verdadeiro problema ideológico, porque a gente não está na mesma sintonia. Para retomar a teoria de Freud, mesmo assim, minha ex-mulher está grávida. Ela vai tomar o partido da família, bastante volúvel. E aí eu vou continuar firme na minha ideologia, no meu lance, e vou me divorciar. Porque ela basicamente vai tender mais para os extremos. Ela vai tender mais para as grandes jogadas, porque é o único jeito de ter controle sobre o garoto até hoje, sabe? Por isso meu livro leva o nome do meu filho, pois mesmo ele tendo sido sequestrado, não quero que pense que foi abandonado por mim. Resumindo, você teve um filho com essa mulher. Cette femme, eu me divorcio, mas eu não falo nada sobre essa história de ideologia na Tunísia, em Sousse, a 150 metros, onde aconteceram fatos que talvez te digam alguma coisa que não são muito corretos. E então eu vejo uma correlação, porque antes de chegar ao ponto da Kalash, de atirar em tudo o que se mexe, é uma ideologia antes de tudo, que é muito perigosa. E aí eu me divorcio, a guarda fica com a mãe, pensão alimentícia, o pai, acabou para você. Na verdade, foi mais ou menos isso que eu vi no começo, mas eu vou aceitar, vou ver meu filho, vou pagar a pensão. E não é esse o assunto, porque como você viu, eu te mostrei, eu pago até hoje minha pensão. Não sou um cara que fica lutando para não pagar pensão alimentícia para o filho. É que eu tenho um pouco de tudo, Viber, WhatsApp, Telegram, mas eu não sei. Na minha despreocupação em que eu vivo todo dia, que o Telegram é o aplicativo preferido do Daesh, sabe? Então, se 7 meses depois do meu divórcio aparecer um cara para me contactar e me disser, ele vai me dizer literalmente, já, você tem um passado meio violento, então você viu o lado que ele me falou sobre o meu bebê. Mas eu não sou um convertido e que vai falar com o primeiro barbudo que sai de um porão para conseguir uma fátua. Ele vai me enviar uma fátua digital dizendo, ou você se junta a nós na Líbia, ou levará um tiro na cabeça e nunca mais verá seu filho, como escreveu nas exigências do sequestro dele. Então, basicamente, o que é que... O que ele é? Ele é um mercenário? Em contato com esse membro da família que estou descobrindo, eu conto mais para o meu filho, para que ele saiba por que ele foi assim com o pai dele. Não é por outro motivo, nem para trabalhar com serviços franceses ou argelinos, não me importo. Minha vivência é um pouco mais pesada que a deles. O que ele quer, na verdade, é que eu entre para a ideologia dele e para a seita mortal dele. E eu continuo firme, com os pés no chão, na minha religião, na minha crença e nas minhas convicções, que são mais valiosas do que todas as maiores ameaças que ele possa me fazer. Então eles dizem, se você não se juntar a nós ficamos com seu filho. Nós ficamos com seu filho, damos um tiro na sua cabeça, você vai morrer. E aí, como eu tenho um amigo que tem 28 anos e é coronel no exército argelino, eu ligo para ele. Eu falo para ele, tem um cara que você pega quando eles vêm da Líbia para entrar sem controle na Argélia, que está ameaçando, e eu mando as coisas para ele. Ele me diz, vai ver o promotor da República, facilita o caminho, você faz a denúncia e em 1 ou 2 dias seu filho está com você, pode ficar tranquilo. Por direito adquirido e não se preocupe. Então, o que eu faço, ele já está mais acostumado do que eu, até porque ele lida com esse assunto, mas em um nível muito mais alto. Então, eu vou ver o promotor, aí o policial da segurança pessoal dele me recebe, ele vê as mensagens, fica indignado. Ele também é pai. Ele diz, você vai subir pela porta de cima, não pela de baixo, e ainda pede, tire print de todas as mensagens. Ele me orienta, me diz, amanhã você vai buscar seu filho em Argel, com quem for de direito ou não, e no domingo, porque os tribunais fecham na sexta e no sábado, por ser um país muçulmano, e no domingo, quando o tribunal abrir, você me traz seu filho. Obedeço, pego um Audi A3 Sportback, troco as placas e vou com 2 ou 3 amigos nada santos, incluindo um que saiu do exército há 1 ano. Recuperei meu filho, o famoso gofas do amor e da presunção de inocência na qual não acredito muito.
no dia seguinte não vão querer devolvê-lo como se fosse coincidência. Então eu vejo que há uma ligação do lado deles, intrafamiliar, porque não faz mais parte da minha família, por razões claras, objetivas e precisas até hoje. Os policiais intervieram e diziam: senhora, não vai deixar ele ver o filho hoje? Amanhã tiramos seu filho se não quiser. Sabemos o que ocorre por trás disso. Um agente dos serviços secretos no carro me disse: vá tranquila, amanhã verá seu filho. Eu pego meu filho de volta e um mês, 2 meses, 3 meses, até 4 meses, de janeiro de 2021 até abril, eu vou ter a guarda total do meu filho, sem direito de visita e por razões mais do que legítimas. Só que nos bastidores estão aumentando o valor posto na cabeça do meu filho sem que ele saiba. Vou ser convidado para uma audiência a portas fechadas, não porque, como quando eu era menor, é para esconder a miséria, é melhor encobri-la na sombra. E, na verdade, vou cair diante de um juiz argelino totalmente subornado que vai me dizer: basicamente, vamos tirar seu filho de você, vamos devolvê-lo para lá e tudo já está pago e acertado. E já até estou em maio, segundo dia do Ramadã, e ele não é muito religioso. Eu estou no banco dos réus. O que eu estou fazendo no banco dos réus? Eu protejo meu filho do Daesh, não protejo meu filho da máfia DZ ou do ponto de vista de quem está lá embaixo da minha casa. É isso. É difícil de suportar, né? É pesado. E basicamente vou ser condenado a 1 ano. A escrivã está chorando, ela deveria só escrever. O juiz está irritado por não conseguir me controlar ao falar. Já tinha perdido a guarda do meu filho para o Daesh, então preciso seguir em frente. Então eu não ia perder pelo menos a minha dignidade e a dignidade do meu filho, sabe? E aí os policiais me deixaram telefonar enquanto me levavam de volta para a detenção em Al-Bayad, prisão militar. Se não tem telefone lá, não tem maconha, aquilo é o Gulag. Então você pega 1 ano de prisão. Fui condenado a 1 ano. Por umas besteiras me fizeram acreditar que eu insultei o juiz, mas isso não é verdade, não. Diz respeito ao tribunal, não à apresentação da criança. Sendo que em todas as audiências no tribunal eu estava com meu filho. E basicamente vou cumprir 3 meses de detenção, porque vou ficar isolado. Vou para a solitária do meu país. A solitária na França já é complicada, mas vou para a solitária do meu país para ler. Direi ao agente penitenciário que escrevi o nome do meu filho na parede para mostrar que um pai está preso lutando para salvar seu filho do indescritível. Porque até para falar é difícil de dizer. Então você cumpre seus 3 meses e basicamente eu fui perdoado em 5 de julho de 2021 pelo presidente argelino Abdelmadid Tebboune, sem o tsunami midiático do qual Mohamed Sansal se beneficiou. Mas eu não preciso disso. E, na verdade, vou ser muito respeitado pelos agentes penitenciários que vão me fazer continência e prestar honras militares. E é aí que eu vou entender. Eu estou em uma luta que vai além do perdão presidencial, a luta antiterrorista que eu assumo e que você viu nos pequenos meios de comunicação. Você tenta recuperar seu filho há 3 anos, certo? E há 5 anos. Enquanto eu estava detido, antes de receber o perdão, me deram a guarda do meu filho enquanto eu ainda estava preso. Então, aí eu percebo que caí numa armadilha jurídica inacreditável. Que o cara pegou o dinheiro dele, talvez 30, 40, 50. Eu não sei. De qualquer forma, houve um esquema. E basicamente, sim, você foi, mas desleal. Indigno. E agora a gente está fazendo um trabalho justamente nas sombras, para continuar nas sombras, para que o mesmo juiz subornado que ousou aceitar dinheiro para tirar uma criança inocente, pois acredito que meu filho, mesmo sem ter 7 anos, ainda é inocente, depois ter um juiz que o entregou para as pessoas erradas, que foi subornado, sim, isso é uma certeza que cai sobre ele. Onde está seu filho agora? Meu filho está na Argélia. Eu o vejo muito raramente quando a pensão alimentícia é mais alta ou mais generosa. Eu voltei para a Argélia desde então, hein? Antes, depois, eu estou com muitos milhares de euros em despesas e é muito complicado levar essa luta, mas é uma luta que vale a pena porque é uma luta pelo meu filho. Você tem a guarda oficial, pode recuperá-lo. E a guarda quando eu estava detido antes de ser perdoado, mas a justiça argelina às vezes é volúvel e é muito complicado sair ganhando nessa situação. Então você perdeu a guarda de novo? Não. Eu não perdi a guarda. Ela foi condenada a 6 meses de pena suspensa por... Não estou aqui lutando contra uma mulher ou pela guarda com ela. Estou realmente lutando. Uma organização que, com sua dissimulação nojenta e odiosa para quem eu sou um apóstata e que eu mereço morrer, pior do que o pior dos meus credores, tira meu filho de mim, mas aceita graciosamente minha pensão alimentícia.
Então é uma luta meio complicada, porque eu financio as pessoas contra quem eu luto. É mais do que complicado. E então isso vai se resolver porque eu acredito em valores. Eu acredito no espírito de resistência. É por isso que eu te falei do De Gaulle, porque ele foi o maior combatente da resistência que a França já conheceu, eu acho. E eu não preciso fazer o apelo das sombras para saber que quando eu voltar para a Argélia vai ter gente que vai cair, com provas realmente odiosas, que não são bonitas. De qualquer forma, não é para enfeitar o quadro, mas para lutar e recuperar algo que já me pertence por direito. Depois, é claro que um cara com a ficha criminal como a do ABG na França, que foi transferido pela Interpol para a Argélia, é um pouco mais complicado de lutar do que quando é outra pessoa. Meu filho estando em más mãos, e esse é o combate de um pai elétron livre, bipolar, ex-delinquente, que luta pelo amor do filho. O primeiro capítulo é um capítulo onde eu digo, eu te amo para o meu filho, para ele saber que eu o amo e que eu luto por ele, mesmo que seja sozinho contra todos. Então você quer tirá-lo da sua sograria? Bah, exatamente, porque a partir do momento em que há diretrizes terroristas para impedir uma criança de ver o pai, porque o pai dele é o maior dos apóstatas. Isso é realmente perigoso para a educação de uma criança, e é verdade que o centro de educação deles em Raqqa para crianças foi destruído, e graças a Deus. Mas ainda existe essa ideologia que se espalha, não importa o país nem de que lado da fronteira do Mediterrâneo. É que, na verdade, eu morava na Argélia, eu vivia em Versalhes, e que pessoas que vivem na França, do lado de Valenciennes ou não, ou no norte, ou no meio de Roubaix, que financiam Prava Pravala, depois de Dijan Diligent, tirando meu filho enquanto eu estou na Argélia, sem incomodar ninguém, é claro que isso me tira do sério. E ainda bem, porque mesmo que seja complicado, é uma luta sozinho contra todos. Cada vitória está à altura da luta. Essa luta aí, ela é grande, ela me supera, vai superar qualquer um. Você escreveu este livro, podemos encomendar, encontramos na internet, certo? Disponível na internet, Amazon e boas livrarias. Inebran Labo. Exatamente. Bom, Zinedine, espero que sua história com seu filho termine bem, principalmente. Vai dar tudo certo. Tenho certeza disso. Bom. A gente te deseja isso. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado por nos acompanhar e principalmente não hesite em se inscrever.